Pai querido, nessa noite nós nos alegramos muito, Pai, porque foi uma caminhada de várias semanas juntos. E hoje nós estamos na 22ª aula de escatologia. Esse foi o nosso discipulado. Quem sabe, Pai, o primeiro de muitos, onde todos nós somos alunos, todos nós aprendemos. É uma escola. O professor por excelência é o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela perseverança dos irmãos. Alegria que o Senhor tem colocado no meu coração, no coração da irmã Sulamita, ó Deus, para preparar ela com os slides e eu com a matéria, ó Deus, com o conteúdo desse assunto tão importante que é a escatologia. Pai querido, nos ajuda, Senhor, que o nosso coração possa continuar a estar ligado ao teu coração, realizando a tua vontade para todo sempre, Pai. Nós pedimos, ó Deus, que tudo que nós aprendemos durante todo esse tempo, Pai, que a gente não venha engavetar, armazenar apenas na nossa mente, mas que a gente possa dividir com outros e outros, as verdades que nós aprendemos, ó Deus, da tua palavra. O nosso curso escatológico, ó Deus, é a luz da Bíblia, não é a luz dos homens que não foram inspirados, mas dos homens que foram inspirados para escrever a tua palavra, ó Deus. Nós queremos agradecer nessa noite. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor, na nossa caminhada, até aquele dia que o Senhor vai nos chamar para perto do Senhor. Obrigado, Deus, por essa nossa última etapa de que nós estamos estudando, ó Deus, da raça humana. Tudo passou. Agora, ó Deus, é o último período do planeta, ó Deus, é o novo céu e a nova terra. Muito obrigado, Pai, por tudo. Agradecemos porque a tua graça nos salvou, sem merecermos nada, absolutamente nada. Somos depravados totalmente, Pai, mortos nos nossos delitos e pecados. Somos erguidos porque o Senhor tocou em nós. Isso é graça, graça total, Pai. Isso é graça salvadora. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Então vamos começar nessa noite, na nossa 22ª aula, a eternidade futura, né? O novo céu, a nova terra e o novo céu. Mas antes de começar, eu tenho aqui, hoje à noite, um vídeo que eu quero passar. Talvez você já assistiu esse vídeo várias vezes, eu não sei. Mas ele mostra para mim, amados, que vale a pena o ponto onde nós chegamos na escatologia. Tudo passou. Passou nossa era, a era da igreja. A igreja foi arrebatada, levada aos céus, teve o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, nós já descemos, a grande tribulação já passou, já terminou o milênio, rebelião final, tudo terminou. Agora é a última etapa de tudo. Mas como valeu a pena a gente chegar onde nós chegamos? Não apenas no estudo, né? Claro que a gente vai chegar, de fato, de verdade, onde nós estamos estudando teoricamente. Mas é muito importante esse vídeo que a gente vai passar, porque a gente olha hoje, projeta para o futuro e a gente diz, valeu a pena colocar o nosso coração, repousar nossa vida na graça de Cristo. E como valeu a pena? Talvez a gente passe hoje por muitas lutas, muitas batalhas. Talvez a sua igreja é muito pequena, a minha também tem apenas 3 membros, certo? Mas pregue com a mesma intensidade, pregue com o mesmo vigor. Jesus, faço minhas palavras do grupo Logos, Paulo César. Jesus está presente e isso nos basta. Isso que é importante, certo? Então, esse vídeo vai mostrar isso. Que a nossa vida aqui, ela é curta. A eternidade é muito mais longa, muito mais duradoura. Por isso que vale a pena você servir a Deus e colocar o seu coração diante do Senhor. Então vamos assistir esse vídeo que a irmã Sulamita vai passar para nós. Escute bem esse vídeo, ele é muito importante. Então vamos, pode passar, Sulamita.
Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? A criação do novo céu e da nova terra. Certamente você tem muitas perguntas, talvez muitos questionamentos sadios, salutar a respeito dessa nova terra, desse novo céu. E todo mundo tem. Nós não temos pensamento dos TJs, Testemunho de Jeová, né? Diz que essa terra é a terra que vai ser o paraíso. E nós sabemos que não. A gente sabe no livro de Apocalipse 21 que que essa terra, que esse céu, o espaço sideral, claro, não é o trono de Deus, tudo isso vai passar, diz 2 Pedro, capítulo 3, do 10 nos versos seguintes. Mas é importante você pensar de que tudo que a Bíblia diz para nós é de forma literal, é de forma real. Em 2 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 13, não está na sua apostila, diz assim a palavra de Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Então nós aguardamos, nós ansiamos. A gente vê que na história de toda a Bíblia, começando do Velho Testamento, os patriarcas, o pessoal do Velho Testamento, do Novo Testamento. O que calçava os seus pés, o alicerce daqueles homens e mulheres, era a pátria celestial. Era isso que movia a vida deles. Era essa a ideia de Abraão, né? A gente vê os heróis da fé, a gente percebe que eles almejavam uma pátria celestial. É isso que nos mantém de pé e manter a nossa visão. Na sua apostila, você pode acompanhar, certo? A gente vai falar nessa noite sobre o eterno e perfeito estado onde nós ficaremos por toda a eternidade. Após a dissolução do céu e da terra, atuais, né, onde a gente vive aqui hoje, certo? No final do milênio, Deus criará novo céu e uma nova terra. Então, a gente vai começar lendo alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto. A gente vai tentar parafrasear esses textos, mas a gente não tem muitas informações. Por mais que a gente busque
nos doutores da lei, né, assim como John MacArthur e tantos outros. Eu já mostrei esse livro para vocês, da teologia sistemática. A gente usou como base também esse livro aqui, né? Teologia sistemática, John MacArthur e também o seu colega, Richard, ali nos Estados Unidos. Mas um livro muito bom que traz informações sobre esse assunto. Então vamos ler aqui alguns textos que falam Isaías 65, versículo 17, 66, versículo 22, 2 Pedro 3 e 13 e Apocalipse 21, versículo 1. Né? Diz assim, ó, pois eis que crio novos céus e nova terra. Lembre-se, esse novo céu não diz respeito ao trono de Deus, é o espaço sideral. Então, esse espaço sideral que a gente vê, tudo isso vai ser destruído, certo? E a terra que a gente está hoje vai ser destruída, porque vai ter um novo céu e uma nova terra, como diz a Bíblia. Nós interpretamos a Bíblia de forma literal, como a Bíblia diz. E diz, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Isaías 65, versículo 17. As pessoas perguntam sempre, pastor, lá no céu, no novo céu, na nova terra, a gente vai lembrar do passado? Eu creio que não. Porque se tivesse essa lembrança, haveria um sentimento de dor. Então, nós teremos os nossos corpos glorificados, certo? Restaurados. Então, nós não teremos lembrança. Chega lá, vou lembrar que a minha esposa, a Sulamita, foi a minha esposa, que o seu Raimundo foi o meu pai, né? Que eu aprendi com os alunos do CTB. Nada, eu não creio nisso. Porque nós vamos ter uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova vida. É diferente. Então, a Bíblia diz que não haverá lembrança das coisas passadas. Amém. Amém. Imagina que a gente possa lembrar das nossas lutas aqui. Não haverá essa lembrança. Você sabe que no céu não entra sangue, não entra carne. A gente viu que na primeira fase da segunda vinda de Cristo, nossos corpos serão os vivos transformados, os mortos ressuscitados, certo? Para poder entrar no céu, porque no céu não entra pecado e não terá lembrança do passado. A gente viu na história de Lucas 16, de Lázaro e o rico, né? Que o rico, ele tinha lembrança do seu mundo passado. Eu creio que uma das coisas que vai doer mais, vai ser mais doloroso para o incrédulo no inferno, além da dor física, porque eles serão lançados, os seus corpos no lago de fogo, é o sentimento, é a consciência que teve oportunidade de se converter e não se converteu. Teve a chance. Imagina isso. Eu podia ter entregue meu coração a Cristo, ter colocado a minha vida no altar do Senhor, e eu não fiz isso. Então, isso vai ter, tá certo? Isaías 66. Porque como os novos céus e a nova terra, certo? Que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De 2 Pedro 3 e 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, promessa, certo? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu não estou falando aqui de milênio. O milênio já passou tudo. Nós estamos na última etapa da história da raça humana. Então, eu estou falando agora de novo céu e nova terra, certo? E Apocalipse diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, ok? Agora, haverá um novo começo, uma nova ordem universal. Apocalipse 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. Então, a nossa conclusão durante todo o livro de Apocalipse, também as profecias do Velho Testamento, nós entramos agora nesses últimos capítulos de Apocalipse, que é o Apocalipse 21 e 22, e encerra toda a era da história humana, ok? O nosso tempo é uma partícula da eternidade.
é como o exemplo da corda, né? A nossa vida aqui é uma particular da eternidade. Comparando com a eternidade, é insignificante, certo? A gente vive aqui 100 anos, 90 anos. Nada se compara à eternidade. E como o ciclo da história humana acabou agora, então nós estamos entrando aqui no novo céu, na nova terra. O ciclo da raça humana terminou. Não tem mais. É a última etapa, repito, da raça humana. E, ao mesmo tempo, começa a feliz eternidade para os filhos de Deus. O pecado já foi julgado, a gente viu isso. Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Não sai mais. É para sempre. Vida eterna, sofrimento eterno. Acabou. Deus agora estabelecerá um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade, a nova Jerusalém. Como diz Apocalipse 21, versículo 5, diz assim, ó, eis que faço novas todas as coisas. Quando a gente pensa, eu só vou repetir, em Apocalipse 21, versículo 1 diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, aqui não se trata, amado, do céu, vou repetir, onde está Deus. É do espaço sideral que vai passar. Tudo isso vai passar, ok? Letra A da sua apostila. E é uma pergunta, né? Em que lugar ficará a nação de Israel? Haverá uma miscigenação, haverá uma mistura de convivência. Como é que vai ser a relação da igreja glorificada, certo? Que desceu com Cristo para reinar no período milenar. Como é que vai ser na eternidade futura essa relação? A igreja vai ficar nos céus, a nação ficará na terra, cada um no seu quadrado. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa relação? Onde Cristo vai estar? Reinando com a nação, reinando com a igreja? Como é que vai funcionar? São perguntas importantes. A gente não tem uma resposta profunda, mas a gente pode dar uma pincelada, né, um toque, como a Bíblia diz, sobre esse assunto. É muito importante, irmãos. Nós falamos nas aulas passadas sobre as alianças. Deus fez aliança, pacto com a nação de Israel. A gente viu uma aliança, ela pode ser condicional ou incondicional, né? A aliança que Deus fez com a nação é uma aliança incondicional, não depende da atitude de alguém ou da nação. É uma promessa que Deus vai cumprir com a nação de uma nova terra. A gente viu essas alianças nas aulas passadas, né? Então, é uma aliança que não estabelece uma condição. Deus vai cumprir a sua promessa. Ele prometeu uma nova terra à nação. E essa terra, a nação nunca teve de forma completa. Ela vai ter, porque Deus prometeu, e as suas promessas são verdadeiras e são eternas. Então, as alianças de Israel, elas garantem ao povo judeu uma terra, uma existência nacional, um reino, um rei e bênçãos espirituais eternas. Então, Deus vai cumprir com relação à nação, com relação a uma nova terra. Você pode ver nos visuais, nos nossos slides, mais ou menos uma ideia como vai ser essa nova terra. Que bom que a gente vai ter alguém como Cristo reinando, governando de forma perfeita na nova terra. A gente vai ver isso posteriormente um pouquinho sobre esse assunto. Logo, deve haver uma terra eterna, na qual as bênçãos possam ser cumpridas. Então, nessa nova terra, Deus vai cumprir as suas bênçãos com relação à menina dos seus olhos. A gente viu que, quando a gente olha para a nação hoje, a nação de Israel não é uma nação messiânica. A nação não crê no Messias. Ele veio para os seus, repito, e os seus não o receberam. Crucificaram, né, junto com os romanos, crucificaram o nosso Messias.
Os judeus, muitos nem acreditam no Novo Testamento. Eles ainda estão esperando o Messias. E ele virá, certo? E ele virá não mais como Salvador, mas como juiz. E a gente viu isso que a nação, ela se converteu no final da grande tribulação. Romanos 11:26 diz que toda a nação vai se converter. A gente falou isso. Então, essa nação é uma nação convertida. Ela passou pelo mesmo processo da aliança, do novo coração, como nós também. O que levou a nação a se converter é o mesmo processo do nosso processo, como também do Velho Testamento. Mesmo que Cristo não era presente fisicamente no Velho Testamento, mas todo o povo do Velho Testamento, ele foi salvo olhando para frente, certo? É como se ele tivesse um olho enorme olhando para frente no Cristo que seria crucificado, tanto passado como presente, como futuro, todos serão salvos somente através de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, de forma muito singular e muito pessoal. Então, essa nação, ela vai gozar dessas promessas na nova terra, porque é uma nação convertida, salva. Só estarão aqui, claro, as pessoas salvas e convertidas, né? Então, Israel será transladada da antiga terra e será levada à nova, para lhe desfrutar para sempre e o que Deus lhe prometeu. No livro de Apocalipse, no versículo 3, do capítulo 21, olha o que a Bíblia diz para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então é importante a gente responder aqui, certo? Em que lugar ficará a nação de Israel? Ficará uma terra nova, totalmente nova, não é a terra restaurada, é uma terra nova, certo? E ali vai ser cumpridas as promessas de Deus para com a nação de Israel, ok? A segunda pergunta é: em que lugar ficará, em que lugar ficará os santos da igreja? Nós, santos. Fomos arrebatados, primeira fase da segunda vinda de Cristo, né? E onde nós vamos ficar? Povo glorificado, povo sem pecado, um povo perfeito. Devemos observar que que está relacionado, principalmente, não um lugar, a nossa estada, onde vamos ficar, não está relacionado a algo geográfico, mas a uma pessoa. Não está ligado a um lugar. Você pergunta, mas como? A gente não vai ficar no céu? Ou vamos ficar junto com os judeus na terra? Então, as referências bíblicas apontam que nós vamos ficar onde está a pessoa mais importante. Porque para nós, o que é mais importante não é o lugar, é a pessoa. E essa pessoa é Cristo. Embora o lugar apareça com importância, é encoberto pela pessoa de Cristo. Olha esses textos bíblicos. Vamos ler esses textos. Eles dão para nós uma luz de que a pessoa é muito mais importante, certo? Como hoje. Qual é o mais importante? A igreja ou Cristo? É Cristo. Não é o prédio, é Cristo. Então nós vamos estar onde o nosso esposo vai estar. A esposa acompanha o esposo. Lembra do casamento nos céus, as bodas do Cordeiro, a ceia, que foi 1000 anos, né, no milênio, mas vamos estar onde Cristo vai estar. Lembra bem, isso é importante isso. Vamos ler esses textos, por favor, acompanhe comigo. Diz assim, João 14:3. Olha que promessa. Eu só queria pontuar esse versículo, irmãos. É que esse versículo está num contexto de que os discípulos, eles seriam perseguidos. Eles seriam testados a fé deles. E Jesus faz essa promessa. As promessas de Cristo, elas nos ajudam a nos manter de pé, manter a nossa fé viva. Mas olha esse texto como é interessante. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo. Olha aí, para que onde eu estou, não é lugar, é pessoa, é Cristo. Estejais vós também. Então, nós vamos estar onde Cristo vai estar. E onde ele vai estar? Eu creio que ele vai estar nos céus, eu creio que ele vai estar na terra, e nós vamos estar com ele, certo? Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Primeiro Tessalonicenses, o capítulo 4, do 16 ao 17, lá no finalzinho do 17, ele repete a nossa tônica de estarmos com ele, junto com Cristo. Lá no final diz assim: assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 João 3:2. Lá no finalzinho diz assim: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, o que se realça em todas essas passagens bíblicas, teológicas, é que tratam da esperança gloriosa da igreja, que é a pessoa, e não o lugar a que ela é levada. Então, a gente está focando a pessoa. Então, esses textos e outros focam uma pessoa. E a pessoa mais importante para nós, por toda a eternidade, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? É aquele que é o nosso Salvador. Em Apocalipse 21:3, diz que o Senhor Jesus Cristo habitará com os homens na nova terra e no reino eterno. Diz o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lembra da pessoa. Já que as escrituras revelam que a igreja estará com Cristo, conclui-se que a morada eterna da igreja, nós, povo de Deus, hoje, também será na nova terra, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, preparada especialmente por Deus para os santos. Eu creio que nós seremos como os anjos. Você lembra da rapidez que o anjo trouxe a resposta de oração para Daniel? Então, os anjos, né, a classe angelical, ele tem velocidade, ele tem, de que nós seremos como eles. Então, nós vamos estar no céu com Cristo, vamos estar na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, e vamos estar também com Cristo na terra. Então, a igreja, eu creio que vai ter esse privilégio de estar nesses lugares junto com Cristo, né? Então, é importante isso. A Bíblia diz, em João 17:24, diz assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que veja a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Os habitantes da Nova Jerusalém. Quem vai habitar na Nova Jerusalém? Quando a gente pensa na Nova Jerusalém, irmãos, o pessoal do Velho Testamento, assim como Abraão, ele se centralizava na realização, na vida em uma cidade, não numa cidade física. A gente percebe que, a gente viu nas aulas passadas, que todo o pessoal do Velho Testamento que morreu amando a Deus, toda essa gente vai ser ressuscitada, né, com os mortos da grande tribulação, no final da grande tribulação, porque Cristo vai trazer o pessoal que morreu do Velho Testamento, vai trazer em sua companhia, e essa gente, né, nossos irmãos do Velho Testamento, todos serão ressuscitados no final da grande tribulação, para que possa entrar no milênio. Lembre-se, o pessoal do Velho Testamento, como Abraão, ele tinha essa perspectiva de uma pátria celestial, de uma cidade celestial. Em Hebreus 11:10, confirma isso. Diz assim: porque aguardava melhor a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui está falando de uma cidade celestial. A gente vê em Hebreus 11:16 que a cidade celestial,
era a esperança, né? E era a esperança não só de Abraão, mas também de outros santos do Antigo Testamento. Não só Abraão, mas pairava no coração deles essa expectativa, essa esperança. A gente percebe que eles viviam de promessas. O que movia, comovia, conduzia aquela gente, como nós outros hoje também, são as promessas. Tira as promessas da Bíblia, a gente morre. A gente vive de expectativa, vivendo de promessa. Mas não são promessas de homens, são promessas de Deus que não pode mentir. Então a gente olha assim, qual é a sua promessa? O céu. Qual é a sua promessa? Transformação no corpo. Qual é a sua promessa? Que Jesus nos perdoa. Então vivemos de promessa. A igreja não pode caminhar sem crer nessas promessas. É por isso que nós não aderimos, nós não abraçamos essa teologia perversa, essa teologia, eu digo, até maligna, porque essa é uma proposta do diabo. Porque foi essa proposta que o diabo fez a Jesus. Tudo isso eu te darei, prosperidade, se você me prostrar e me adorar. Então, essa teologia que paira sobre as igrejas, a teologia da prosperidade, isso é um engodo do diabo. Isso não tem a aprovação de Deus. Por isso que o que nós temos é uma consequência, mas não uma prioridade do coração do cristão. Então a gente vive de promessa, olhando para a eternidade. É igual o povo do Velho Testamento. Olha Hebreus 11:16. Mas agora aspiram, né, a uma pátria superior. Isto é, aonde, irmãos? Onde é essa pátria? Onde é que estava o coração deles? Eles caminhavam, eles andavam, eles serviam, mas eles aspiravam uma pátria, o quê? Celestial. Não é terrena, é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então havia essa expectativa. E eu pergunto nessa noite, você tem essa expectativa? Irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos de todo o meu coração. O que ainda me mantém em pé como um pastor e como um cristão são as promessas do Senhor. Porque a vida pastoral, a vida do servir, seja quem serve de qualquer área, é uma vida solitária. É uma vida muito, né, o campo é solitário. As pessoas desprezam, inclusive, até o meio evangélico. Mas, queridos, às vezes a única coisa que nos mantém de pé, e deve nos manter de pé, são as promessas do Senhor. É aquilo que Deus nos prometeu. Olha o coração, eles aspiravam isso. A mesma cidade é descrita com detalhes em Hebreus 12, 22 ao 24, em que é chamada Jerusalém Celestial. A mesma tônica, o mesmo sentimento de uma Jerusalém Celestial. Então, lembra, os patriarcas, o povo do Velho Testamento, eles almejavam isso. Então, esse texto, eles falam sobre isso, Hebreus 12, 22 ao 24. Então, o autor de Hebreus, nós sabemos quem é o autor, né? Mas é um autor inspirado por Deus, está dando um retrato para nós da cidade celestial, onde estarão reunidos com Cristo. Esse texto que eu não li aqui para vocês, de Hebreus 12, 22 e 24, ele vai dizer que os santos anjos estarão nessa cidade, os santos ressurretos e os arrebatados da igreja, da era da igreja, estarão nessa cidade, e todos os santos ressurretos do Antigo Testamento e da tribulação estarão nessa cidade. Eu não estou falando aqui da nação. Nação combina com terra, nova terra. Mas quem vai estar nessa cidade celestial? Os anjos, o pessoal ressurreto do Velho Testamento, da grande tribulação e também a igreja de Cristo, que somos nós. Então, essa interpretação encontra apoio em Apocalipse do 21, do 12 ao 14, e que descreve as muralhas da santa cidade, Jerusalém,
E diz o texto, diz assim, como é interessante, ó, tinha grande e alta muralha, está falando da Nova Jerusalém, 12 portas, e junto às portas, primeiro grupo, 12 anjos, está apoiando hebreus, e sobre elas 9 inscritos, que são os nomes, o quê? Das 12 tribos dos filhos de Israel, olha bem, nação. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a gente vê o pessoal do Velho Testamento, certo? Ressuscitado, da grande tribulação, os anjos e também a igreja, aqui representada pelos 12 apóstolos, ok? Então é importante a gente entender isso, ok? Então o versículo 12 faz referência aos anjos, junto às portas, 12 anjos. O mesmo verso faz referência às 12 tribos de Israel, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E o versículo 14 dá nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Que representa aqui a igreja. Então, o que a gente pode concluir aqui? Podemos concluir que os anjos, os santos de Israel e do Antigo Testamento e os santos da igreja estão incluídos nessa muralha. É o que a gente pode dizer, é o que a Bíblia diz, e nós interpretamos isso de forma literal, de forma real, ok? A vida, letra D, a vida na Cidade Santa. Como é que vai ser a vida na Cidade Santa? Como é que vai ser esse movimento, né? O nosso conviver? Será que a gente vai apenas cantar, louvar, aprender? O que a Bíblia diz a esse respeito? É uma pergunta importante. Eu também queria saber de muita coisa, mas eu não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir muita coisa, certo? Mas a gente diz o que a Bíblia diz. Então, nenhum lugar das Escrituras apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Mas o que a gente pode entender são duas coisas. Primeiro, haverá uma vida de comunhão com Ele, uma vida de coinonia para todo sempre com Ele. Você imaginou você ter alguém que você ama, alguém perfeito? Você vai ter uma comunhão eterna com Ele. Diz a Bíblia, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 João 3:2, a gente lê agora 1 Coríntios 13:12, e 1 João 3:2 fala sobre isso, né? Aí Apocalipse 22:4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, o que a gente pode dizer é que vai ter uma vida de comunhão por toda a eternidade com Deus. Eu só posso dizer isso. Eu não sei o que a gente pode encontrar mais, mas isso, para nós, já está de bom tamanho, né? Uma vida de descanso. Vai embora tudo que a nossa fadiga, a nossa labuta, tudo isso passa. Em Apocalipse 14:13 e 1 Coríntios 13:12 confirmam isso, confirmam essa verdade, que será uma vida de descanso. Diz assim um texto, ó, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Opa, bacana, né? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Quem que não sonha com isso, irmãos? Imagina, você acorda, preocupação, tem que trabalhar, ganhar o pão, temos as nossas tentações, as nossas fraquezas, as nossas batalhas, os nossos desentendimentos familiares, eclesiásticos também. Imagina a fadiga, acabou, tudo vai terminar, pois as suas obras os acompanham. Acabou. Então a gente entende que haverá o quê? Um tempo de descanso para todos sempre. Uma vida também, diz Apocalipse, de santidade. Santidade perfeita. Diz, nela nunca e jamais penetrará coisa alguma contaminada. Apocalipse 21:27. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, isso é na Nova Jerusalém. Uma vida de serviço. Vamos servir. O texto diz que os seus servos o servirão.
para todo sempre. 22, versículo 3 do livro de Apocalipse. Então vamos servir. Vamos servir o nosso Deus. Já servimos aqui, só que a gente vai servir numa outra esfera. Mas vamos servir o mesmo Deus, literalmente. Vamos vê-lo, né? Então a gente vai servir. Vamos servir o nosso Deus. Uma vida de glória, diz 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nada se compara com aquilo que nos espera. Nós estamos agora, mentalmente, teoricamente, no novo céu, já com o Senhor, né? Servindo ao Senhor, a uma vida de glória para todo sempre e também uma vida de adoração. Irmãos, essa é a minha esperança, porque quando eu lembro quando eu cantava no coral, na minha igreja mãe, lá no Ceará, essa é a minha igreja onde eu me converti, Igreja Bíblica Batista, e eu fazia parte do coral, certo? Eu queria cantar, eu achava que tinha uma voz bonita para cantar, então eu tenho um timbre forte, eu disse, poxa vida, eu vou, né, ser um cantor, e eu me aventurei junto com o coral, mas às vezes as pessoas que estavam perto de mim, ela ia para outra ponta do coral, e eu não sabia por que aquilo. E depois eu descobri. É porque minha voz é tão desafinada que atrapalhava os outros. E eu dizia, puxa, e alguém disse, olha, Francisco, Cosmo, né? Chamava de Cosmo. É porque você canta muito desafinado. Você não consegue educar sua voz para cantar. Me deixava triste, muito triste. Mas chegou uma época, eu disse, é verdade. Eu canto uma música numa só nota, eu não sei nem que nota é. Mas, amado, a minha esperança é que a minha adoração nos céus será uma adoração perfeita. Eu vou cantar como ninguém. Ninguém vai reparar minha voz, porque a minha voz vai estar perfeita. Então, né? Eu disse para minha esposa, olha, minha esposa, antes de partir para os céus, eu quero um dia cantar um especial contigo, né? Numa igreja. Ela disse para mim com muita sinceridade, olha, meu filho, é muito difícil isso, né? Ela canta bem, o nosso filho Daniel canta bem, né? O nosso filho mais velho já não canta bem, toca bem, entende música. Eu nem canto e nem toco. Eu estou tentando pregar e ensinar a palavra do Senhor. Mas a promessa aqui, do texto bíblico, é que será uma vida de adoração. Você já imaginou o coral? Como é que vai ser na pátria celestial? Diz a Bíblia assim, no livro de Apocalipse 19:1, diz assim, ó, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Você imagina? Quem vai ser o regente desse grande coral? Dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, nós vamos adorar. Adorar de todo o nosso coração. Às vezes a gente vai para a igreja adorar. Às vezes o nosso coração está partido, quebrado, está fragmentado das lutas. Aqui não. O coração vai estar inteiro. Estamos perfeitos, completamente santificado, 100%. E vamos adorar ao nosso Deus. Conclusão final, irmãos. Nenhum indivíduo redimido jamais poderá entender completamente a glória do futuro que está proposta. A gente não tem como compreender 100% o que nos espera. O que a gente pode entender é até onde a Bíblia, repito, diz para nós. João resumiu a glória prevista. Oi. O Tiago quer falar. Oba, Tiago. Pode falar, Tiago. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Pastor, eu não sei se eu dormi ou se o senhor falou nas outras aulas. Só para ficar mais esclarecido para mim, Israel, o senhor falou que Israel ficará separado da igreja, isso já depois do milênio, né, na Nova Jerusalém. Então ela ficará de um lado e a igreja ficará do outro. Aí a igreja e Israel vão ter contatos, por exemplo, nós, quando estivermos lá
Vamos falar com os patriarcas, os profetas, vamos ter esse contato? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, em Apocalipse 21, versículo 24, fala ali das nações. As nações andarão mediante a sua luz. Essas pessoas, aí fala e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem são essas nações, pastor? E essas pessoas? Qual o texto, irmão? Apocalipse 21, versículo 24. 21, 24. A minha terceira pergunta é sobre essas portas. Essas portas, a igreja vai estar impedida, isso na Nova Jerusalém. Os santos vão poder ir e voltar. E por que essas portas? E a muralha? Vai ter claro, né? O Senhor vai estar conosco. Mas por que da muralha, da grande muralha e as portas? Tem alguma simbologia, algum significado? Eu creio que quando a gente interpreta a Bíblia de forma literal, eu creio que na nova terra, né, onde vai ficar a nação de Israel, eu vou responder a uma pergunta juntando com a outra, né? Eu creio que haverá esse convívio, essa coinonia, certo, da igreja, o povo glorificado, certo, o povo ressuscitado, a igreja, ao pessoal do Velho Testamento que ressuscitou, recebeu seus corpos glorificados, o pessoal que ressuscitou da grande tribulação, certo? Não do pessoal convertido, gentios e judeus, na grande tribulação que entra no milênio, e esse povo é que tem a promessa para a nação da nova terra nas alianças. Então, essa terra diz respeito à nação de Israel. Agora, a igreja, eu creio que teremos convivência sim. Por quê? Porque Cristo é que vai estar governando, certo, de uma forma perfeita, tanto, eu não estou me referindo ao governo milenar, né? É que vai ser o esposo, ele vai estar junto com a igreja e também junto com a nação. Só que a nação, ela não tem acesso aos céus, nós sim. Eu creio que a igreja vai ter acesso a Jerusalém Celestial, os céus e também onde está a terra. Então, haverá uma convivência. O que a gente pode entender disso é isso. Eu creio que, quando fala de terra ali, eu creio que haverá muralha, sim. Eu creio que é de forma literal, tá certo? Eu creio que a nação, a igreja vai ter acesso, nós, a essa cidade, junto com os judeus, que a promessa da aliança é para ele. Então, no meu entender, na minha compreensão do que eu pude ler, é que haverá uma convivência, sim, mas a nação terá restrição de acesso à Nova Jerusalém e também aos céus. A igreja não. A igreja terá acesso a todos os lugares onde vai estar o seu esposo, que é Cristo. Então, o que eu posso entender dessas duas perguntas, tanto literal, na terra, certo? Como também a convivência da igreja junto com a nação de Israel. Você fez uma segunda pergunta, a terceira pergunta, qual era? Que fala no capítulo 21, verso 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra. Essas nações, pastor, essas pessoas, elas são o quê? São todos os redimidos de todos os lugares do mundo? Certo. Diz assim, não vi nenhum santuário na cidade, 22, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe dar claridade, mas a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão diante da luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Eu creio que fala aqui eu creio que fala das nações se referindo a. Você lembra que gentios se converteram na grande tribulação e os judeus, né? Eu creio que essas nações se referem tanto à nação de Israel como também os judeus, os gentios que vão se converter, que vão conviver nessa nova terra. Então, eu creio que se refere a isso, irmão. E que eu posso entender aqui de prior, né, sem olhar o texto, fazer um exégese do texto, mas eu creio que se refere a isso,
Essas nações se referem a esses povos que estarão reinando aqui na terra, né? Eu creio nesse sentido assim. A Daniela quer falar agora. Diga, Daniele. Pastor, os salvos, os judeus salvos agora, na era da graça, eles são Certo. considerados igreja, né? Então, Igreja. eles vão estar com a gente, com Cristo, né? Porque Quem toda vai pessoa- estar separado, então, são essas nações aí que o senhor citou agora, que são gentios e judeus, né? Se converteram na grande tribulação, não foi? Depois que final, acabar a graça. no final da grande tribulação. Toda pessoa hoje que se converte, ele faz parte da dispensação da graça, da época da igreja. Então, Uhum. seja qualquer nacionalidade, ele se torna um judeu, né? Seja judeu, porque o que é um judeu? É aquele que é descendente das 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, um judeu. Ele nasceu no Brasil, é um judeu brasileiro. Se ele se converter, ele se torna um judeu brasileiro messiânico, porque crê no Messias, como tem muitos. Então, quando se Cristo voltar agora, ele será transformado, certo? Se é um judeu que morreu, messiânico, crente, ele vai ser ressuscitado e juntos, gentios convertidos, nós, judeus convertidos, subiremos. Então, toda pessoa. Então, esse judeu, ele é diferente da nação que vai se converter no final na grande tribulação. Esse judeu salvo, transformado, vai reinar com Cristo, vai ter o privilégio de estar ao mesmo tempo na terra, junto com os judeus, mas também na celestial, na Jerusalém celestial, e também acesso aos céus. Eu creio nisso, certo? Então, esse é um judeu. Esse judeu é diferente do judeu, é judeu porque é judeu, mas do judeu messiânico. Ok? Certinho? Certinho. Ok. Então, a gente pode depois dar uma pesquisada mais, Tiago, nesse texto, mas eu creio de relance, assim, eu creio que é nesse sentido. Aqui se refere não à igreja, mas às nações gentios e judeus que se converteram no final da grande tribulação. Tá bom? Então, João diz assim, ó, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Então, a glória da nossa esperança é que seremos transformados à sua semelhança. Claro, quando você lembra disso, não está dizendo que nós vamos ter os atributos de Cristo, onisciência, onipotência, nada disso, né? Mas semelhante a ele, lembra que quando ele chegou para os discípulos, né? Lembra? Ele passou pela parede sem precisar de chave. Então ele diz o quê? Paz esteja convosco. Então nós seremos semelhante a ele também nesse aspecto, ok? Sem pecado, sem morte, experimentando um perfeito desenvolvimento pelos séculos dos séculos. E a gente só pode dizer amém. Antes da gente abrir espaço para as perguntas, eu só queria concluir aqui. Eu concluí com uma pergunta muito importante, certo? Qual é o papel do crente no céu? Uma pergunta, né? Bem interessante. Eu coloquei algumas coisas aqui, a gente já viu aqui, só para fixar bem na nossa mente. Adorar Cristo será a maior e mais importante obra que realizaremos no céu. Adorar a Cristo. Esse vai ser o nosso papel pelos séculos dos séculos. Vamos servir a Cristo, diz Apocalipse 22:3. Serviço. É isso que a gente vai fazer. Reinaremos com ele, né? E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o seu Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Eu achei interessante esse pensamento do evangelista Moody, D.L. Moody. Ele escreveu na sua Bíblia isso. Querido, eu achei isso tão fantástico, tão bacana. Olha o pensamento desses cristãos do século passado. E a gente vê que cada geração que passa está ficando uma geração igual à nação, que não internalizou na mente dos filhos, na Terra Prometida, as promessas de Deus. Então a geração, ela ia esquecendo do que Deus havia feito no passado. Então a gente precisa lembrar desses homens. Eles são referenciais para nós. Mas olha na sua tela o que Moody escreveu na sua Bíblia. Ele escreveu assim:
A luz do céu é a face de Jesus. O gozo do céu é a presença de Jesus. A melodia do céu é o nome de Jesus. A harmonia do céu é o louvor de Jesus. O tema do céu é a obra de Jesus. O emprego do céu é servir a Jesus. A plenitude do céu é Jesus. Outra pergunta importante, nós encerramos. O céu é o centro do universo para o crente. O céu é o centro do universo para o crente. Por que que é o centro? Primeiro, porque o nosso Pai Celestial vai estar lá. O nosso Salvador está lá. O nosso lar é lá. O nosso nome está escrito lá. Nossa vida ali, nossa vida ali se encontra. Nosso coração está lá. Nossa herança está no céu. A nossa cidadania é de lá. Queridos, é exatamente isso que eles pensavam. O povo de Deus pensava assim. É por isso que a gente se amarra tanto às nossas coisas, porque nós não pensamos nisso. Parece que a nossa vida é aqui para sempre. Mas olha, tudo tem uma base bíblica ao lado, né? Mostrando, né? Diz, o nosso nome está escrito lá. E está. Porque quando você aceita Cristo, o que que acontece? O seu nome é escrito no livro da vida que está no céu. E permanece escrito para todo sempre. Então, nosso nome está lá. Então, eu sou o quê? Eu tenho duas cidadanias. Mas o que prevalece em mim é a cidadania celestial. Essa era a mentalidade de Paulo que estava preso. Era a mentalidade de Abraão, dos patriarcas e de todo o povo de Deus. E eu pergunto, será que essa é a sua mentalidade? Será que esse é o seu pensamento? Será que a gente não está caminhando para a nossa Canaã celestial, mas o coração no Egito? A exemplo negativo da nação de Israel, que saiu do Egito, caminhando para a terra de Canaã, né? Mas onde estava o coração daquela gente? No Egito. Tem saudade das panelas cheias de cebola e carne. Ah, por que Deus não tirou lá do Egito? O que aconteceu como castigo? O povo ficou prostrado no deserto, exceto Caleb e Josué, e dividindo para baixo, eles entraram na terra prometida. Os outros morreram no deserto. Cuidado, irmãos. Nós ainda não chegamos na nossa pátria celestial. O meu coração deve estar ligado com o que eu falei aqui. Eu tenho que pensar nas coisas do alto. Logo, creio eu, seremos arrebatados para a glória. Parece que até podemos sentir o cheiro do perfume do nosso Senhor. Breve, ele irá rasgar os céus para vir buscar o seu povo. Jesus disse, certamente cedo venho. Apocalipse 22, 20. E do mais íntimo do meu coração, como um pastor, eu oro juntamente com João, o apóstolo. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a gente deve lembrar, para a nossa conclusão hoje à noite, irmãos, de que tudo que nós falamos aqui, a Bíblia é uma revelação segura e digna de confiança. Não solte essa base, essa é a nossa base. Nas Escrituras encontramos tudo que Deus pretendia nos revelar a respeito do futuro, da escatologia. É na Bíblia, é na palavra de Deus. Os documentos originais da Bíblia foram escritos por homens que tiveram a permissão e a direção do Espírito Santo de Deus. Diante desses fatos bíblicos, você e eu podemos confiar em toda e qualquer afirmação profética. Temos plena segurança de que as palavras de Deus sobre o futuro são confiáveis e são verdade. Não acredite em mentira. Cuidado. Se não tem base na Bíblia, não merece confiança. E que Deus nos abençoe. Amém?